Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu quero só fazer um convite nesse momento onde a gente está pensando tanto nessas dificuldades que a gente vivencia, quanto no que vai acontecendo nessa pós-crise, né? Eu quero convidá-los a vir conversar um pouquinho, debater, buscar soluções, mas também entender o contexto que a gente está e nos prepararmos para o próximo, para a próxima era, né? Para a próxima pós-pandemia. E aí eu gostaria de trabalhar, de convidar vocês. Eu estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo algumas pesquisas e estou convidando algumas pessoas para a gente ver se marca um dia, uma reunião ou uma live, para que nós possamos falar um pouquinho mais com profundidade sobre economia, sobre política, sobre sociedade. Mas dessa vez eu gostaria de chamá-los para conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo e a gente precisa estar por dentro para poder também estar prontos para poder lidar com isso, né? Então, a ideia aqui era discutir um pouquinho uma teoria, não é uma nova teoria na verdade, mas é uma nova visão sobre a economia que tira um pouquinho aí a ortodoxia comum, essa visão econômica padrão, né? E a teoria monetária moderna já vem com essa visão um pouquinho diferente dessa presente, né? Da que hoje aí está colocada. Uma das coisas que eu só queria já rapidamente fazer um resumão aqui, mas a ideia é aprofundar. A TMM é uma teoria que, a princípio, a gente pode falar que é nova, que começou a ser discutida com profundidade nos anos 2000, mas já vem desde a década de 80 com alguns artigos, com alguns intelectuais em algumas universidades pelo mundo já falando sobre isso, tá bom? Agora está rolando essa discussão com mais profundidade, a gente vai saber um pouquinho por quê, mas ela tem ganhado aí as academias e os economistas que não são tão ortodoxos, que a gente chama de heterodoxos, né? Que tem um olhar mais aberto para outras coisas que estão acontecendo. Outra coisa é que o Paulo Guedes, o ministro Porto Ipiranga, já pensou e já está falando sobre coisas que a teoria monetária moderna já vem trazendo, tudo bem? Então, a teoria que tem esse olhar sobre a forma que o Estado, com que os países soberanos, com que as nações soberanas lidam com o dinheiro, né, com a moeda, a sua moeda, ele como emissor de moeda pode emitir quanto moeda quiser, logicamente que eu estou falando que deve ou não deve, a ideia aqui é do que está falando na teoria, mas a própria teoria já também, a partir dos questionamentos que são colocados a ela, já começa a traçar aí uns limites, tudo bem? E o limite aí é a explosão da inflação. E aí a gente vai tentar melhorar esse conhecimento para falar com vocês sobre isso, né, com mais profundidade. Outra coisa que essa teoria vem trazendo, ela tem uns pilares, e aí eu não vou falar sobre cada um deles, mas dizer para vocês que esses 4 pilares falam aí sobre a moeda como uma referência para ativos e passivos, uma referência contábil, né? Uma referência que mostra se você tem dívida ou se você tem sobra de caixa, se tem mais dinheiro, e aí a gente vai falar um pouco mais com profundidade sobre isso. Fala também o outro pilar que qualquer Estado, né, qualquer Estado soberano, a gente está chamando de Estado Nacional, controla a sua própria moeda e não tem necessidade de fundos para se financiar. Na verdade, a ortodoxia não permite esse olhar, mas é uma coisa que vem junto na TMM, nessa discussão aí. O Banco Central fixa as taxas de juros básicas da economia e determina o custo da dívida. E é essa taxa que determina o custo da dívida pública. Quanto mais alta a nossa taxa de juros, mais o país, o Estado, paga de dívida, porque como ela aumenta algoritmicamente, então ela cresce exponencialmente também, né? E a taxa de juros controlada pelo Banco Central for fixada sempre abaixo da taxa de crescimento, a dívida pública irá decrescer sem custo fiscal, ou sem ter que pagar mais do dinheiro do contribuinte, sem ter que fazer mais, criar mais imposto, né? Então, tudo isso vai ser tratado aí no dia a dia pela a TMM. Outra coisa que favoreceria para a gente essa ideia de que
Por exemplo, a gente tem discutido agora sobre o auxílio emergencial e sobre a ajuda aos bancos, né, que é para dar liquidez aos bancos, para dar liquidez, ou seja, o dinheiro ficar mais fluido, ter mais dinheiro no mercado financeiro. O país, o Estado brasileiro, pagou nos últimos 10 anos aí 1,2 trilhões. Deu praticamente de graça, porque dificilmente vai se retomar esse dinheiro aí a partir do que os bancos têm de dívida. Na verdade, o banco tem de dívida de empresas que são pequenas, que não conseguiram pagar, que não conseguiram sanar suas dívidas, que não conseguiram sobreviver. E aí o banco vai perder aquele dinheiro, o Estado está comprando, tá assumindo essa dívida como se fosse dele. E aí é o grande problema, porque para o auxílio emergencial, por exemplo, nós vimos aí a briga que foi tirar R$600 para cada pessoa que tenha necessidade, que não consiga, né? Não é para todo brasileiro, é para alguns grupos, alguns segmentos que mais vulneráveis, né? São os pequenos ali, os MEIs, são os desempregados, são quem já depende do Bolsa Família e sabe que não vai conseguir fazer aqueles bicos mais. Tudo isso estaria dentro disso aí, e são 98 bilhões que vão ser usados nos próximos 3 ou 4 meses. Pensa nisso. E para os bancos, 1,2 trilhões de reais foi praticamente doado. Por que doado? Antes que a gente continue. Porque talvez alguns mecanismos nos contratos relacionados a esse dinheiro que vai ser dado aos bancos ou oferecido aos bancos não permita que se cobre desses bancos depois, né? E esses bancos estão tendo lucros bilionários todos os meses, todos os anos, os trimestres, todo ano. Então a gente precisaria pensar sobre isso. Então a TMM talvez tiraria um pouco dessa dependência do mercado financeiro em relação aos títulos públicos, né? Por isso que talvez seja interessante a gente conversar, porque pós-pandemia nós vamos ter problema. E daí? E daí que essa teoria ganhou força nos últimos 2 anos aqui no Brasil, mas no mundo nos últimos 20 anos, e nas universidades já um pouco mais, 40 anos já está aí levando a esse projeto, essa discussão de teoria, né? Então, por que nós estamos falando disso agora? Nos Estados Unidos, os últimos 2 ou 3 anos tem bombado. No último ano e meio, por conta do Bernie Sanders, né, a economista que era conselheira dele nessa campanha, fez aí um trabalho muito legal ela é a principal expoente hoje, talvez, até por conta, talvez não seja a principal intelectual, mas é a principal expoente dessa teoria, porque ela vai divulgar, ela é muito requisitada nesse sentido, e quando participou da campanha do Bernie, ela acabou ajudando a teoria a ser mais conhecida, né? Uma outra pessoa é a Alessandra Ocasio, que é uma deputada lá nos Estados Unidos, que também tem falado bastante. Aí ela prega um pouco mais voltada a uma proposta de um New Green Deal, né, que é um acordo verde, que tem uma visão um pouquinho diferente. Mas isso também ajudou a ser disseminado. E aqui no Brasil, André Lara Rezende, que é um dos criadores do Plano Real, um dos participantes da equipe que criou o Plano Real, dentro das universidades, agora tem sido uma voz forte em relação a isso e tem trazido essa discussão. Tudo bem? Então, gente, é um convite e eu quero vê-los em breve, tá? Siga aí nas redes sociais, eu espero daqui a pouco fazer alguma live, mandar alguns vídeos para esses canais, e nesses canais aí você me encontra para fazer discussão sobre qualquer assunto, tudo bem? Vamos bater papo, vamos fazer as coisas rodarem, vamos desenvolver uma ideia, uma forma nova de trazer o conhecimento para a nossa vida e transformar as informações de conhecimento, tá bom? Abraço, a gente se fala, gente, até mais.